Boa tarde, meus amigos. Hoje, 21 de janeiro, terça-feira, falaremos sobre o tema: as coisas boas chegam com o tempo, as melhores chegam de repente. Deus é um Deus de surpresas. Até mesmo as 10 realidades poderosas da vida, depois vão vir mais 7, tá? Por qualquer tentativa de nos separar do amor de Deus em Cristo, Romanos 8, 31, 37 diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, lembra que eu ia falar isso dia 25, dia 21, quem será contra nós? E o texto continua dizendo: aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente como ele, com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos? Lembra que eu já expliquei isso? De Deus, é Deus quem justifica. O segundo, quem os condenará? Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Outro pronome, lembra? Quem nos separará do amor de Cristo? Aí vem a sequência, ó. Será tribulação, angústia, 2, 3, perseguição, 4, fome, 5, nudez, 6, perigo, 7, espada, como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, que por meio daquele que nos amou, é Jesus. Agora, olha o verso 38, tá? Falei 7 pontos, agora mais 10. Porque eu estou bem certo de que, primeiro, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem do porvir, né, lá do futuro, nem os poderes, nem a altura, 9, nem a profundidade, 10 e última, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Percebeu que ele dá uma lista aí de 17 ações de Deus que não vai deixar você se separar dele? Você já percebeu que tem aqueles religiosos de biblinha na mão que botam o dedo na sua cara falando que você é um pecador porque você não faz isso, aquilo, outro? Tá aí a resposta. Nada pode separar você do amor de Cristo. Se você estiver nele, ele estiver em você. Eu acho que foi hoje ou ontem, eu fiz uma pergunta para uma pessoa que está na minha lista de amigos, mas eu não sei quem é. Eu perguntei assim: se Jesus voltasse hoje, vocês seriam conhecidos dele? Aí a pessoa respondeu: nós não seríamos conhecidos deles, nós seríamos filhas maravilhosas. Aí eu respondi: contraditório, né? E ela disse assim: pelo jeito só você, né? Ele só conhece você. Quer dizer, me julgou, né? Eu não estava julgando, eu só fiz uma pergunta. Entendeu? E aí está a resposta. Entendeu? A Bíblia fala o seguinte: que todos aqueles que reconhecem Jesus como Senhor
é filho do Senhor. A Bíblia diz também em João 6,47, quem crê em mim tem a vida eterna. O próprio Senhor diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu ouço a voz delas. E a Bíblia diz também o seguinte, para aqueles que se achavam maravilhosos, expulsavam demônios em nome de Jesus, faziam milagres em nome de Jesus, e perguntou, por que nós não entramos? Jesus falou assim, não vos conheço. A gente tem que ter uma teologia muito boa para saber o que é conhecer e o que é ser filho. O próprio Jesus disse, já não chamo mais vocês de servos, mas chamo vocês de filhos. A Bíblia fala em João 15:1, entendeu? Eu vos escolhi a vós, não foste vós que me escolheste. Não adianta você ter um sentimento lindo e maravilhoso de que você ama Jesus. Você tem que saber se ele te conhece. E a Bíblia fala que todos aqueles que guardam os meus mandamentos, nós habitaremos nele. A pergunta que eu te faço, você sabe como a coisa funciona? Pois eu vou dar a dica para você, tá? A Bíblia fala assim, que pela graça sois salvos, Efésios 2:8-9, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Essa história de que todo mundo aqui é filho de Deus é mentira. Só existe dois povos aqui na Terra, os que são e os que não são. Tá? Porque se fosse assim, para que ele iria morrer na cruz? Né? E ele morreu na cruz por aqueles que creem no seu bendito nome. E não é só crer como o diabo crê, porque a Bíblia fala que o diabo crê também e estremece. Você tem que crer e praticar as ordens dele. E uma dessas ordens que ele fala lá em Efésios 1:4 diz assim, eu vos escolhi para fazerdes boas obras. Aí você tem que entender o que é boas obras. Boas obras, irmãos, não está ligado a este mundo. Não está ligado em fincar raízes nessa terra. Vai muito além de você dar uma cesta básica. Tá? Mas vamos lá. Saber lidar com os tesouros da iniquidade precisa de prudência. Como exemplo do elogiado administrador infiel, feita por Jesus. Nessa geração, os filhos das trevas, ele mesmo disse isso, são muito mais espertos, né? E olha o que ele está falando, nessa geração, os filhos das trevas, ele está dizendo que existem os filhos das trevas e os filhos da luz, entendeu? Não adianta você simplesmente se achar filho da luz. Você tem que saber se você é mesmo, entendeu? Ele diz assim, isso precisa mudar. Em Provérbios 22:16 diz assim, o que oprime o pobre para enriquecer a si, ou o que dá ao rico, certamente empobrecerá. A barganha, né? Você já deve ter a experiência de ser contemplado por algo que você sempre quis, mas é humanamente impossível para você? Pois é, quando isso acontece, pode ter certeza que foi Deus que te beneficiou no tempo dele, que é o Kairos e não o Cronos. Confie e seja grato à vida. É uma graça mesmo, é uma dádiva. Salmo 34:17 diz, clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as tribulações. Ele não está falando clame os injustos e o Senhor os escuta. Ele está falando dos justos. Justos que são justificados por ele. Ouviu?
perto e verdade, uma dupla que gera muito mais do que dar certo ou errado. A vida está acima de tudo. Quem gera é resultado de quem se relaciona com o Senhor e a sua palavra. Amém? Salmo 119, 51 diz assim, deixa eu voltar aqui, porque ele passou na minha frente. Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Crer é também pensar. Lembra desse livro? Já dizia nosso saudoso John Stott. Muitos têm zelo, o próprio apóstolo Paulo diz isso, tem zelo em Romanos 10, 12, que é sinônimo de fanatismo. E outros não são sensíveis, pois nunca foram tocados. Quanto a você e outros que têm o pensamento no céu, que teme ao Senhor, espera nele. Saiba que esta é a sua dádiva que muitos gostariam de ter, seu toque, e não tiveram. Cutucado? Você foi cutucado? Tenha um bom dia. Em Romanos 10, 2, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por testemunho de Deus, porém sem entendimento, apóstolo Paulo falando. Isso é fanatismo. Que Deus renove suas forças e te use para a glória dele. E lembre-se, as coisas boas chegam com o tempo. As melhores chegam de repente. Amém? Tenha uma boa terça-feira em nome de Jesus. Amém.